Voltamos já, meus queridos, e eu espero realmente que o seu coração esteja sendo impactado nessa manhã, esteja levado a esse lugar de reflexão, a esse lugar de visão aberta. Nós precisamos entender que a partir do momento que você aceita Jesus, que você recebe Jesus, que Jesus nos aceita, né? Porque é Ele que nos aceita realmente. Quando nós decidimos caminhar com Ele, nós temos uma palavra que nos diz: ide e pregai o Evangelho. Tem um versículo também que diz assim, que a oração de um justo para com outro tem muito em seus efeitos. Você pode mover o mundo de dentro da sua casa. Com os seus joelhos dobrados, você pode alcançar muitas pessoas. Agora, falando um pouquinho mais sobre os países aí da janela 1040, eu vou ler algumas informações para vocês que eu tive pesquisando ali na Wikipédia, na internet, vendo alguns vídeos. Eu espero realmente que você seja sacudido nas suas estruturas para ir buscar, como eu também fui, estar orando. Deus vai te dar estratégias de oração, de intercessão. Deus vai colocar nome de missionários. O Senhor vai colocar instituições que você pode ofertar. Eu oferto por mês R$12 numa instituição e R$30 em outra, meus queridos. E faz tanta diferença, porque se cada um de nós ofertar R$12 por mês, juntos nós podemos levantar um grande valor que vai estar abençoando esses países, abençoando essas pessoas. Os países dessa região, por que é chamado de janela 1040? Porque ela está localizada nos paralelos 10 e 40 do globo terrestre, né? É um espaço comparado a uma janela retangular. No vídeo que a gente viu, né, na matéria que a gente viu no segundo bloco, você pôde ver ali um mapa da janela 1040. Então é realmente um espaço triangular, né? Retangular, melhor dizendo, que se estende desde o oeste da África até o leste da Ásia. Os países dessa região são considerados o cinturão da resistência, ou seja, um número expressivo de povos não alcançados pelo Evangelho. Ao todo, nesse espaço, são 62 países localizados, então, na janela 1040. E é tido como o maior desafio missionário dos últimos tempos. Muitos missionários já morreram nesses lugares. É uma região muito difícil, uma região muito hostil. Para você ter uma ideia do número de evangelização nesses países, por exemplo, a Índia. Hoje é 1% de pessoas que já ouviram falar de Jesus na Índia. Logo, logo a gente vai estar fazendo um programa especial sobre a Índia, que nós temos. Eu queria mandar um beijo enorme para o pastor Naya, para a pastora Júlia, que agora está grávida, né? Esperando o nenenzinho, que estão fazendo um trabalho maravilhoso lá na Índia, e muitos outros que já entraram na Índia, né? Existem países, por exemplo, como a Mauritânia, onde 0%, onde nunca se ouviu falar de Jesus. E são países, são lugares, aí estão localizados também os povos mais pobres do mundo. O número de deuses nesse lugar, o número de coisas absurdas, o islamismo, o budismo, o hinduísmo imperam nesses lugares. Meus queridos, há uma pobreza, e essa pobreza, essa miséria, advém de toda a miserabilidade espiritual. Essas pessoas não tiveram a oportunidade ainda de conhecer a Jesus, de conhecer a verdade. E nós sabemos o que a verdade faz na nossa vida. Ela transforma a nossa história, ela transforma a gente de dentro para fora. A fome nesses lugares. Existe um dado, tem uma imagem que vocês vão estar vendo aí, ó, a respeito das mulheres. As mulheres são profundamente marginalizadas nesses lugares. Mais de 2 milhões de mulheres são submetidas à mutilação genital a cada ano, ou seja, é cortado o clitóris dessas mulheres porque elas são simplesmente objetos, elas não podem ter prazer. De 1,3 bilhões das pessoas mergulhadas, 70% que estão no nível profundo de pobreza são mulheres. Dois terços de 876 milhões de analfabetos mundiais dentro da janela 1040 são mulheres. Na África subsaariana, que está escrito aí que vocês estão vendo, e no sul da Ásia, apenas 2 a 7 mulheres de cada grupo de 1000 podem frequentar um grupo secundário ou universitário. Mais de 1,2 milhões de mulheres morrem a cada ano, vítimas de complicações estáveis durante a gravidez e o parto.
É muito forte o que acontece nesses lugares. Nós estamos aqui no Brasil, nós temos uma liberdade muito grande. Você, mulher, pode estudar, você tem liberdade. Você, mulher que conhece o Senhor, tire um tempo para estar orando por essas mulheres. Nós vamos trazer várias matérias daqui para frente e você vai entender um pouquinho a respeito da miserabilidade desses países, a respeito do sincretismo religioso, a respeito dessa pobreza tão triste que impera nesses lugares. E não é só pobreza de comida, é pobreza de amor, é miséria de conhecimento, é miséria, eles vivem de forma subhumana, meus queridos. E é por isso que o Senhor despertou o meu coração. Existe nesses países, dentro do islamismo, é assim que hoje a média do islamismo dentro desse país é de 98% a 99,9%. E nós sabemos que o islamismo, ele prega uma forma de religião muito forte. Existem guerrilheiros, eles se matam, eles se automutilam em nome da fé. Essas pessoas precisam de Jesus. E é por isso que nós temos sido chamados hoje para estar orando, para estar clamando, para estar entendendo um pouquinho mais a respeito desses povos. Aqui no Brasil, você vai para o sertão nordestino, você vai para muitos lugares, você vai aqui no sul do país mesmo, meus queridos. Existem muitas pessoas que vivem em condições subhumanas. Eu estava falando com a pastora Gilvanete esses dias a respeito dos assentamentos que nós temos de famílias aqui no Brasil que vivem em condições subhumanas. Então é por isso que o Senhor trouxe no meu coração isso, de nós estarmos entendendo um pouquinho mais, mergulhando. Por isso eu estou trazendo esses dados para vocês, para que vocês, junto comigo, possam estar participando da grande comissão. Cobrindo esses missionários, a gente vai trazer uma matéria qualquer dia desse sobre a China. Eu estava estudando sobre a China, que está dentro desses países, Coreia do Norte, e os missionários, eles são espancados. Existe uma liberdade religiosa, entre aspas, porque não se pode pregar com liberdade nesses lugares. Então, meus queridos, nós precisamos entender isto aí, porque quando você começa a mergulhar um pouquinho mais na miserabilidade desses países, um outro dado que eu trouxe aqui nessa minha pesquisa, olha só, o maior número de guerras e tragédias do mundo estão dentro desses lugares. O maior índice de analfabetismo e mortalidade infantil está nesses lugares. A família, a mulher, por exemplo, ela é tida só como um objeto de reprodução. As crianças, elas são tidas como objetos. A prostituição infantil é muito grande. O infanticídio, crianças que são entregues como sacrifícios ainda hoje, em pleno século 21. E nós vamos ficar com o nosso coração endurecido diante de todos esses dados? Deus está nos chamando. Falando um pouquinho das religiões aqui, ó, um outro dado, é porque eu anotei tanta coisa, entendeu? Que acaba passando batido, ó. Olha só, o budismo, o islamismo e o hinduísmo são as 3 religiões que mais crescem nesses países. São religiões que têm anualmente matado milhares de pessoas e adeptos por causa das facções existentes entre eles mesmos e da perseguição causada aos cristãos residentes nessas áreas de risco. Se fala de liberdade de expressão nesses lugares, mas ali ter liberdade de expressão e adorar a Deus verdadeiro é quase uma blasfêmia contra as ideologias pregadas pelos líderes dessas religiões. Eles brigam entre eles mesmos, meus queridos. Existem guerrilhas terríveis, os homens-bombas que a gente tem ouvido e que dizem que morrem em nome da fé. Então, meus amados, eu quero orar com vocês nessa manhã. Eu quero orar para que nós possamos ter o nosso coração despertado para isso, despertado para as missões, despertado pela intercessão. Vamos interceder pela janela 1040, vamos interceder por esses países, pelos missionários que estão sendo enviados. Quem sabe você, missionário, está sendo despertado no seu coração. Não tenha medo, porque a sua vida é preciosa para o Senhor.
Ele vai estar te levando para esse lugar, mas Ele vai estar te guardando. Nós sabemos que não é fácil. É um dos maiores desafios dos últimos tempos e são realmente os últimos tempos. Jesus está voltando e nós precisamos despertar. Vamos orar nessa manhã. Deus Todo-Poderoso, eu quero clamar com a Tua igreja nessa manhã, como Tua igreja. Nós queremos colocar o nosso coração, Senhor Jesus, na miséria destes povos. Esses povos que compreendem a janela 1040. São 65 países, Senhor, onde o índice de evangelização, onde o índice de subnutrição, onde o índice de mortalidade, de guerras é tão gigantesco. É tão profundo, é tão alarmante, meu Deus, onde mulheres são colocadas em condição de objeto, são mutiladas todos os dias, onde o analfabetismo impera, Senhor. Nós queremos declarar sobre esses lugares, vem, Senhor Jesus, olha por esses países, nos desperta, Senhor Jesus, no nosso conformismo, nos desperta, Senhor Deus, na nossa morosidade cristã, Senhor, para que nós estejamos clamando, ofertando sobre essas vidas, gerando uma adoração prática que traz transformação, Deus. Eu clamo pela janela 1040 nesta manhã. Eu clamo pela Holanda, Senhor Jesus, aonde hoje a prostituição, as drogas foram liberadas e o governo corre desesperadamente para reverter essa situação, porque destruiu aqueles países. A Suécia, Deus Todo-Poderoso, que já foi, Senhor, um dos países mais evangelizados do mundo e hoje é um dos países com o maior número de ateus na face da terra. Eu oro pelos nossos pastores e missionários, pelos nossos irmãos da Coreia do Norte, Senhor Jesus Cristo, que têm chorado e gemido, que têm sido espancados e mortos por causa do Evangelho, mas que ainda, Senhor, que muitos venham a dar a sua vida. Nós determinamos que esses países vão ser alcançados. Ora vem, Senhor Jesus, e nos ajuda como igreja a entender e a nos mover no chamado missionário. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Assim nós vamos terminando o nosso devocional Intimidade nessa segunda-feira, meus queridos. Interceda, jejue, ore, oferte, mas faça alguma coisa. Nós precisamos clamar a tempo e a fora de tempo. Derramar a chuva serôdia e a chuva temporã, que é a chuva na época e a chuva fora de época. Nós entendemos que o coração de Deus está clamando nessa manhã. Você vai ficar agora aí no final do Devocional Intimidade com um pouquinho mais das imagens da Festa das Nações. E amanhã nós começamos um novo tema, a identidade de uma visão. E nós vamos entender que nós, quando sabemos quem nós somos, nós vamos nos mover dentro daquilo que Deus tem para cada um de nós. Mas eu quero pedir para você, interceda, ore, entre na internet, entenda um pouquinho mais sobre esses países, clame, meu querido, nós precisamos orar. Um beijo no coração de vocês. Eu termino o Devocional Intimidade dessa segunda-feira em estado de reflexão. Interceda. Até amanhã.